Fala galera, meu nome é Viviane Rocha, nós vamos falar aqui sobre dicas de como você pode potencializar o seu estudo para técnicas de vendas para o concurso do Banco do Brasil. Pessoal, eu dou aula aqui na Central de Concursos, em várias unidades, e o que eu estou percebendo é que além de estudar o conteúdo, o pessoal está com uma certa dificuldade de entender um pouquinho o edital. Então eu vou gastar um tempinho aqui das nossas dicas, para eu passar para você algumas informações que são relevantes para você poder organizar a sua rotina de estudo. Não adianta nada você só estudar uma matéria, não adianta nada você só estudar o que você gosta, você tem que estudar o que é necessário para você conquistar uma das vagas aí, das 4.480 vagas disponíveis no concurso do Banco do Brasil, beleza? Então vamos começar aqui. O cargo de vocês é o escriturário. Você, no ato da inscrição, você tem que escolher se você vai fazer o cargo de agente de tecnologia ou agente comercial. Ontem eu falei com uma aluna, ela estava com dificuldade de encontrar questões, porque ela estava filtrando questões do Banco do Brasil para o cargo de agente de tecnologia ou agente comercial. Quando você for filtrar questões, você tem que procurar Banco do Brasil, cargo escriturário. Esse é o nome do seu cargo. É o nome de relacionamento que vai ser agente de tecnologia ou agente comercial para o seu trabalho diário. Porém, todos vocês serão escriturários do Banco do Brasil. Então, não vai perder a oportunidade de fazer questão porque está falando que não está achando questão, pelo amor de Deus, tá? Bom, são 30 horas de trabalho, vocês já sabem, o concurso exige nível médio completo. E uma das coisas que o pessoal está com muita dificuldade é de interpretar esse conteúdo aqui, como organizar a rotina. Então, vamos lá. O concurso de vocês tem redação e tem uma prova objetiva, tá? Na prova objetiva, nós temos 70 questões, e as 70 questões são divididas da seguinte forma. 10 questões no conhecimentos básicos. O conhecimentos básicos vale 32,5 pontos dos 100 possíveis nas 100 questões, tá? Então, vamos lá, conhecimentos básicos. 10 questões de língua portuguesa. Cada uma das questões de língua portuguesa vale 1,5 ponto. Então, quer dizer, a sua prova com 10 questões de língua portuguesa vale 15 pontos. Inglês, 5 questões com 1 ponto cada, valendo 1 ponto cada, totalizando 5 pontos. Matemática, 5 questões, 1,5 ponto cada, totalizando 7,5 pontos. Atualidades do mercado financeiro, 5 questões, valendo 1 ponto cada, totalizando 5 questões. Então, aqui no Conhecimentos Básicos, eu tenho, no conjunto dessas 4 disciplinas, você pode chegar a 32,5 pontos, beleza? Conhecimentos específicos. 67,5 pontos, e ele é dividido da seguinte forma. Matemática financeira, 5 questões, 1,5 ponto, cada um valendo 7,5 pontos. Conhecimentos bancários, 10 questões com valor 1,5 cada ponto, né, que você acertar, totalizando 15 pontos. Informática, 15 questões com valor 1,5 ponto cada um, totalizando 22,5 pontos. E o nosso conteúdo, vendas e negociação, tá? 15 questões, 1,5 ponto, valendo 22,5 pontos. Ou seja, essa prova de escriturário, agente comercial, essa aqui não é tecnologia, tá, gente? Agente de tecnologia, essa aqui é agente comercial. Ela vale 100 pontos. Conhecimentos básicos, 32,5. Conhecimento específico, 67,5. E dos 67,5, o nosso conteúdo vale 22,5. E o que é interessante abordar aqui? Quando eu falo de vendas e negociação, eu estou falando de todo esse conteúdo descrito no seu edital. Então, além de ter noções de estratégia empresarial, ter a parte de técnica de vendas, de qualidade no atendimento ao cliente, de aprendizagem e sustentabilidade, a gente tem marketing digital, a gente tem as resoluções aí pertinentes à área, né, trabalhada no Banco do Brasil, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a gente tem o Código de Defesa do Consumidor. Então, todos esses conteúdos englobam, né, essas 15 questões que valem ao todo 22,5 pontos. E o que eu quero salientar sobre isso, pessoal? É o seguinte, anota aí. Você tem que fazer, vou até voltar ao PowerPoint aqui. Nos conhecimentos básicos, você tem que atingir, no mínimo, 50% dos pontos válidos dentro dos conhecimentos básicos. Então, se são 16, 32,5 pontos, no mínimo você tem que atingir 16,25 pontos, tá? Se você, nos 67,5 pontos,
né, dos conhecimentos específicos também. Você tem que atingir 50% do bloco de conhecimento específico, no mínimo, para não ser reprovado no concurso, tá? Ou seja, 33 pontos e 75. E, além disso, 50% nos básicos, 50% nos específicos, no total da prova, que são 100, também 100. Então, você tem que ter concomitantemente rendimento mínimo, 50% no bloco de conhecimentos básicos, no mínimo, 50% no mínimo nos conhecimentos específicos e 50% no mínimo no total dos dois blocos, que vale 100. Lembrando que você não pode zerar em nenhum componente da prova. Então, por exemplo, se você vai gabaritar a prova inteira e atualidades do mercado financeiro você não acerta nenhuma, você está eliminado do concurso. Por que eu estou chamando a atenção disso? E essa é uma grande dica para você organizar os seus estudos. Que esse é o tipo do concurso que você não pode negligenciar nenhuma matéria. Você tem que estudar, treinar, revisar, fazer mais questões de todo o conteúdo. Tá ok? Conforme você for aprendendo os conteúdos, você já pode ir organizando as suas revisões. Já está aqui o conteúdo programático da nossa matéria. Lembrando que a redação também vale 100 pontos e o candidato tem que atingir, né, no mínimo 70 pontos, porque uma nota inferior a 70 pontos elimina o candidato na redação. Lembrando que a redação ela tem caráter unicamente eliminatório. Beleza? Então, agora que eu já falei do edital, vou falar para você, é importante que você treine para o dia da prova. Uma outra dica é treinar para o dia da prova. Domingo nós tivemos prova de alguns concursos e alguns alunos me relataram uma dificuldade de organização do tempo deles. Então, pessoal, não vamos cair nesse problema. Treinem, façam simulados dentro dessa composição de 5 horas, provas objetivas mais a redação, tá? Então, por favor, e treine de máscara, porque essa vai ser a realidade do seu concurso, tá? Vamos lá. A primeira dica, além de falar um pouquinho de conteúdo, eu vou trazer algumas questões para mostrar umas pegadinhas de prova para você. Então, a dica é aprender o conteúdo, em até 24 horas revisar e ir para as questões para tentar entender aquilo que eu aprendi, é realmente possível, né, eu compreender dentro de uma questão de prova? Se eu errei, o que vai acontecer? Eu vou complementar o meu material. Não tem problema de você não acertar 100%, porque o pessoal acha que assim, comecei a estudar para o concurso e já tenho que acertar 100% das questões. Um problema que a gente tem, que a Tati, por exemplo, faz muito bem nas aulas de língua portuguesa, é ensinar a gente a interpretar enunciado. Pessoal, uma coisa é o que eu entendo da matéria, outra coisa é a abordagem do conteúdo dentro de um contexto de prova. Então, toma cuidado, treinem, tá? Tentando verificar como isso pode cair. Então, fazer questões da Sesgran-Rio é fundamental. Esses dias um colega estava perguntando se podia fazer questões de informática para um professor em relação a outras bancas. Ele deu lá a dica dele. Eu tenho a dica do seguinte: primeiro, faça questões Sesgran-Rio de técnica de vendas. Por quê? As questões da Sesgran-Rio de técnica de vendas, elas trazem características já muito próximas à realidade do seu trabalho desenvolvido no seu futuro trabalho aí no Banco do Brasil. Então, é importante que você entenda que tipo de enunciado eles colocam para perguntar sobre os temas. Então, vamos ver algumas questões? Bom, a gente tem, dentro do contexto, né, de ações para aumentar o valor percebido pelo cliente. O que é valor, gente? Valor é quando o cliente... Porque o valor varia de pessoa para pessoa, né? É como esse cliente percebe os benefícios e se sente satisfeito em relação aos benefícios do produto que ele adquiriu. E quanto maior o valor percebido pelo cliente, menor a sensação de que pagou por ele. Se eu estou super satisfeito, o valor fica baixo, né? Valeu a pena ter pago. Agora, se eu perceber que não foi tudo aquilo que a minha expectativa esperava, o valor é baixo, e aí pode ser até barato, porém o preço acaba ficando caro, que você pensa assim, não valeu a pena esse valor a menos, porque a minha percepção de satisfação e a minha satisfação foram pequenas em relação ao que eu esperava do produto. Tá? Então, a gente tem um conceito de valor total, que para o cliente, né, que entende-se para o cliente como um conjunto de benefícios,
né, em relação ao produto adquirido, e o custo total. Quando a gente fala em custo total, a gente não está falando só em custo monetário. Às vezes, né, você pensa em algo que vai ser mais barato, porém, até você ir até o local, até você gastar o seu tempo em trânsito, até você se desgastar psicologicamente ou fisicamente para se deslocar até aquele lugar onde vai ter uma economia monetária pequena em relação a tudo isso, né? A gente percebe que o custo não é assim simples. Tá mais barato, eu posso ir daqui até a China, já valeu a pena. Não, você tem várias ponderações. E tem o que a gente chama, né, de custos não monetários e custos monetários. Custos monetários é o valor. Então, para o cliente, o custo total engloba o custo monetário, que é o preço, tá? O tempo que ele demanda para ir até o lugar ou para né, fazer a aquisição de determinado produto, a energia física e a energia psíquica. E aí a pergunta é, como é possível aumentar o valor percebido pelo cliente do seu produto ou serviço? Tá? Primeira coisa, pessoal, melhorar a quantidade de benefícios do seu produto e do serviço. Dessa maneira, o cliente vai ficar mais satisfeito, vai superar as expectativas dele, né? E isso vai aumentar o valor total para o cliente, o valor entregue para o cliente, tá? Então, se a gente olhar aqui atrás, o valor entregue ao cliente, ao VEC, é igual ao valor total do que ele comprou, que tem a ver com o valor do produto, o valor do serviço, o valor pessoal, o valor da imagem, menos o custo total. Então, é muito interessante que você perceba que para o contexto que a gente tem, por exemplo, no ramo bancário, onde os produtos, pela sua intangibilidade, têm características de serviço, é importante você aumentar os benefícios, tá? Porque a maioria dos bancos tem a mesma linha de produtos, então você dando mais benefícios ao seu cliente, ele vai ficar mais satisfeito e, óbvio, vai repetir a compra com você. Em segundo passo, né, para aumentar o valor percebido, reduzir os custos não monetários. O que são custos não monetários? Acabei de falar aí para você. É o tempo, energia física e a energia psíquica. E, em último caso, para aumentar o valor percebido pelo cliente, você reduz os custos monetários, você reduz o valor, o preço, né, desse produto. Então, gente, o que as pessoas querem, estão dispostas a pagar, é pela satisfação, pela superação da sua expectativa. Quanto maior, mais feliz, maior a expectativa do seu cliente em relação ao produto e ela ser suprida, mais ele tem possibilidade de voltar a comprar com você, né? Então, isso aqui não é um treinamento de vendas. Isso aqui é o tipo de pergunta, por exemplo, que a Cés Granrio faz. Ela te coloca dentro de uma situação, ela coloca personagens dentro de uma situação, né? E é interessante esse tipo de abordagem deles. Eu adoro questão Cés Granrio. Vou mostrar uma aqui. Deixa eu até aumentar um pouquinho para você poder acompanhar, né? Então, olha lá. Uma questão do Banco do Brasil concurso de escriturário. No momento da venda, ao apresentar um serviço bancário, o funcionário deve levar em conta que o custo total o custo total para o cliente. Esse conceito envolve, além das condições financeiras, ou seja, o custo monetário ou o preço do serviço, que se pretende adquirir outros fatores tais como tempo, energia física e psicológica, prazo e condições de pagamento, vantagens esperadas, necessidades e desejos ou imagem funcional e psicológica. O que você tem que tomar cuidado com o que está sendo perguntado? A coisa é simples. No momento da venda, ao apresentar um serviço bancário, o funcionário deve levar em consideração o conceito de custo total para o cliente. A pergunta é simples, gente. Só que aí você fica imaginando, o que leva em consideração? Não, você tem que verificar o que aqui tem que ser levado em consideração, o que aqui está sendo perguntado. E aqui o que ele está sendo perguntado é que, além da condição financeira, ou seja, o aspecto monetário, o custo total engloba mais o quê? O custo total engloba, vamos voltar aqui o nosso PowerPoint, né? O custo total envolve o aspecto monetário, tempo, energia física e energia psíquica. Então, a resposta é alternativa A. Você viu que ele trocou psíquica por psicológica, induzindo você a escolher outras, por exemplo, de que
Outros fatores que levam a escolher, seja a necessidade e desejo, é óbvio, todo mundo compra por necessidade, por suprir desejo, por vantagens esperadas. Porém, ele está perguntando no enunciado algo muito simples. Eu quero saber em relação ao custo total para o cliente. E aí uma baita de uma pegadinha, a forma como é perguntado, o contexto da questão, e você não pode cair nessa pegadinha aí, tá? Fazendo questões, você se livra desse problema. Vamos fazer outra? O relacionamento de uma empresa com seus clientes está associado, dentre outros fatores, à probabilidade de satisfação e repetição de compra por parte desses clientes. Nesse sentido, o valor entregue ao cliente é a diferença entre... Pessoal, muito simples. Você voltar aqui na nossa teoria, você vai ver que o valor entregue ao cliente é o valor total menos o custo total. Cara, olha isso aqui. É uma questão muito simples. Valor total para o cliente e custo total para o cliente. Se o valor é entregue para o cliente, o valor total é para ele e o custo total para ele. Cuidado! Eu vi vários alunos respondendo essa questão com base em critérios de lucratividade da empresa. A gente está falando de relacionamento do cliente que vai levar com que ele compre novamente. O que faz com que ele compre novamente? É que aquele valor que foi entregue para ele, como eu falei, quanto maior o valor total, a percepção e a satisfação do seu cliente, menor o preço. Né? Então, ele está disposto a pagar, tanto que a gente tem, né, nos bancos as linhas, né, especiais de atendimento, como, por exemplo, no Banco do Brasil, a gente tem o BB Estilo, que são pessoas que querem ter um atendimento diferenciado, porque para eles não tem problema o valor lá, a manutenção da conta dele que ele paga, ele quer se sentir único. E nas relações, no marketing de relacionamento, é isso que deve ser levado em consideração. O cliente é único, então você tem que aumentar o valor, que isso vai fazer com que, né, a sensação de satisfação aumentar, superar as expectativas dele. É isso que você tem que fazer. Isso vai fazer com que ele queira realmente comprar novamente de você. Então vamos lá, mais uma dicasinha? Bom, gestão da experiência do cliente. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pessoal, a qualidade do local, o ambiente onde as pessoas, né, compram algo, a experiência delas em relação àquele algo e a experiência do atendente também, né? Às vezes o atendente, ele vai dar uma informação, ele não está muito seguro da informação. A falta dessa experiência, né? O atendente não se sente seguro, não foi treinado o suficiente para isso, né? O desempenho, né, dessa explicação, dessa abordagem, né? A organização no atendimento, o atendente está todo, né, confuso, não sabe quem procura, fica toda hora falando, espera um pouquinho que eu preciso perguntar para alguém. Dentro dessa gestão da experiência do cliente, quando o cenário não é favorável, claro, né, a opinião dos outros é muito importante. Então, a indicação, o boca a boca, e nos sites, né, que fazem a avaliação sobre o produto ou serviço de determinadas áreas, vai fazer com que as pessoas se sintam seguras para comprar. Mas é óbvio, se eu tenho treinamento, se eu faço o treinamento dos meus clientes, dos meus atendentes, desculpa, dos meus funcionários, no caso do Banco do Brasil, dos escriturários que vão dar o atendimento e que vão estabelecer esse relacionamento de vendas com os seus clientes, eu preciso fazer com que ele seja esperto, ou seja, tenha expertise, tenha autoridade em falar sobre determinado produto ou serviço. Quando eu tenho autoridade, que a pessoa percebe que eu sei do que eu estou falando, ela se sente segura para comprar. Né? Então, tem todo um contexto. Então, dentro de um contexto de gestão da experiência do cliente, muitas vezes é a opinião do outro que faz ele comprar quando ele não se sente seguro com o que está sendo apresentado. Tá? Então, a confiança tem que existir, a fidelidade, a comunicação, não pode haver ruídos. Né? Você tem que entender quais canais você vai entrar em contato com o cliente, vai abordar o seu cliente a partir de como você vai demonstrar esse produto, né, para não ter ruído, a organização da sua venda, a atenção, todo mundo quer se sentir único, ser atendido, você chega, né, numa agência, você ser prontamente tratado pelo seu nome,
né? E agilidade, ninguém tem mais tempo, a internet, a pandemia, as coisas fizeram a gente querer, tem um senso de urgência, tudo tem que ser muito rápido. Então, você também precisa levar isso em consideração na hora de responder essa questão, que esse pode ser um aspecto que apareça, tá? Vamos lá? Olha que interessante essa questão. Se os funcionários de um banco se mostram entediados e não conseguem responder a perguntas simples, os clientes terão uma expectativa desfavorável. Por quê? Clientes formam expectativas a partir de várias fontes, como experiências anteriores, ou seja, se ele já fez uma compra, ele faz de novo porque ele se sente seguro, ou a propaganda boca a boca. A esse respeito, conclui-se que, aí ele pergunta, as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira, ou seja, eu faço o que está descrito na segunda porque na primeira eu tive uma sensação um pouco, eu não fiquei tão seguro. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porém as duas são verdadeiras. As duas afirmações, a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa. A primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira, e as duas afirmações são falsas. Tá vendo aqui, que eu acabei de falar? Quando né, a pessoa que está indo, o cliente, no caso aí, o cliente cidadão, ou o cliente, o consumidor, vai até um determinado lugar e ele não se sente seguro, o que pesa mais é a opinião dos outros, né, em relação a alguns contextos. Então, nesse caso, a gente tem como resposta pela Cisgran Rio que as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Ou seja, se esse colaborador, se esse funcionário do banco não estivesse entediado, ou seja, tivesse motivado a vender, tivesse respondido a todas as perguntas, possivelmente ele não levaria em consideração, ele não precisaria buscar outras fontes para ter certeza que aquilo era o melhor para ele. Tá? Então, é uma questão muito legal, você está vendo? Que eles põem vários contextos de banco, várias situações, para fazer você avaliar a teoria. Tá bom, gente? Então, vamos lá, mais uma aqui. Bom, os produtos são algo que a gente chama de tangíveis, estocáveis, de condição duradoura, algo que normalmente está ligado à matéria. Então, um produto você consegue pegar, você consegue sentir, você consegue verificar se aquilo é realmente o que você procura. Serviço é um ato, é um desempenho, é intangível. E, por exemplo, você vai comprar um plano de previdência complementar lá no Banco do Brasil. Cara, você sai com um contrato. Você não sai com um plano de previdência. Pelo contrário, você só vai fazer uso dele depois de um tempo de ter pago, depois de todas as condições contratuais serem, né, feitas, né, terem acontecido. Nesse caso, a gente chama dos produtos bancários, fala que os produtos bancários, eles têm características de serviço, ou seja, eles são especialmente aí intangíveis. E é muito interessante, né? Porque a gente não pega, você não pega no produto, né? Você tem, apesar de ser um produto bancário, tem características de serviços. E é muito interessante, né, que os bancos, apesar de oferecerem esses produtos, eles necessitam de um ótimo serviço para conseguir influenciar, persuadir o cliente, né? E é aí que entra o marketing bancário, que é fazer com que as pessoas percebam que aquilo realmente é seguro. Aí eles se valem, porque as pessoas normalmente quando compram um serviço, eles se valem da reputação da empresa, eles se valem, né, de algumas características, né, de indicação. Então eu não vou investir todo o dinheiro que eu juntei a vida inteira numa empresa, num fundo de ações, se eu não ouvi dizer ou se eu não pesquisei se aquilo realmente é legal, se alguém já ganhou dinheiro com aquilo, se aquilo realmente é a coisa certa. Então, eu procuro informações para ter certeza do que eu estou fazendo, né? E quanto mais intangível a coisa, mais seguro eu tenho que estar. Então, existem algumas características que determinam se um determinado, né, uma determinada situação pode ser categorizada como serviço, efetivamente. E quais são elas? Intangibilidade. Por quê? Porque esses serviços não são vistos, né? Antes de serem adquiridos, pois é difícil de ocorrer essa experimentação. Eu não consigo experimentar antes, né, de acontecer. Inseparabilidade, a gente chama também de simultaneidade. Por exemplo, uma aula presencial. Eu dei aula hoje, dei aula ontem.
provavelmente, o conteúdo pode até ser o mesmo, mas as dinâmicas, as perguntas, a forma de explanar, a ideia que pode vir num determinado momento faz com que a minha aula, né, você tenha a experiência da aula somente naquele momento. Eu não consigo separar, você não consegue vivenciar essa mesma sensação em outros momentos. A gente tem também a variabilidade, né? A gente fala que produtos são homogêneos e serviços são heterogêneos, né? O serviço é único e cada vez que ele é feito, a entrega é de uma forma diferente. A gente pode usar como exemplo também a aula presencial. E a gente tem a perecibilidade, que é o que acontece, o que eu tenho de serviço hoje, eu não posso colocar para amanhã. Por exemplo, uma cadeira de avião. Eu não consigo, vamos supor, alçou o voo, eu não consigo colocar no meio do caminho alguém dentro do voo. Então, se eu tenho 160 cadeiras, eu só consegui colocar 10 pessoas. Mesmo eu tendo uma conexão, daqui até a conexão, eu não consigo colocar mais ninguém. Então, a gente chama de perecibilidade do serviço, né? Eu não consigo usar aquilo, né, sem ser naquele momento, tá? E olha que interessante. A gente tem sinônimos que caem em muitas provas. Então, o fato de eu ter dado algumas características, eles podem trazer isso como sinônimos na hora de falar sobre essas características de serviço, como já aconteceu em prova. Então, olha só. Tem o aspecto das características intangibilidade. Aí a inseparabilidade pode aparecer como simultaneidade por conta de, né, ser simultâneo. Variabilidade ou heterogeneidade, né, e perecibilidade. Vamos ver essa questãozinha aqui, ó. Um gerente analisou as atividades da agência sob sua responsabilidade e notou que o movimento de clientes aumenta em quase 3 vezes nos dias 5 e 10 de cada mês, quando se concentram os pagamentos de contas de consumo. Nos demais dias do mês, os funcionários passam parte do tempo sem terem clientes para atender. O gerente lamentou não ter como utilizar essa ociosidade em dias de maior procura, ou seja, trazer essa ociosidade dos dias que não tem atendimento para os dias que tem maior procura. E focou o treinamento dos funcionários para que o atendimento fosse mais rápido nos dias mais intensos. A situação apresentada se relaciona à característica diferenciadora dos serviços que está associada à impossibilidade de estocagem ou revenda de produtos denominada variabilidade, perecibilidade, intangibilidade, inseparabilidade ou heterogeneidade, pessoal. Então, pensa aí, antes de eu colocar a pergunta, então, quando você estiver fazendo uma análise de questões, olha como a Sesgran Rio às vezes coloca uma situação, problema grande, acaba se tornando uma prova cansativa e depois de um tempo de prova, se você não tiver ritmo de leitura, você acaba sendo... você pode ler não mais atentamente. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que treinar. Façam muitas questões. Isso vai ajudar você a desenvolver uma estratégia. Vamos lá para a resposta correta, que já deu tempo de você responder? Vamos lá. Então, ó, a resposta é perecibilidade. Como eu falei, eu não tenho como pegar a ociosidade dos dias de menor movimento e colocar nos dias de maior para dar uma equilibrada. Então, aquele dia aconteceu, findou o dia. Aquele outro dia vai acontecer, é da forma como vai acontecer. Beleza? Então, questãozinha boa, gosto dela. Acho que ela traz bastante conteúdo e ajuda a gente. Bom, um outro tópico que já cai bastante, né, no nosso concurso é técnica de vendas. Olha só, Kotler fala que as técnicas de vendas ocorrem em 3 grandes fases: pré-venda, venda e pós-venda. Já na resolução lá do Banco do Brasil, a gente fala em pré-contratação, contratação e pós-contratação. Então, no seu concurso, pode cair técnicas de vendas relacionadas ao Banco do Brasil, por exemplo, como pré-contratação, contratação e pós-contratação. Isso é importante que você leve em consideração, porque eles pegam a teoria e transformam para a realidade do nosso concurso. Eles adoram esse tipo de questão. E Kotler diz que essas 3 fases são divididas em 7 etapas, que são a prospecção, a pré-abordagem, a abordagem, a demonstração, o tratamento de objeções, o fechamento e o acompanhamento. Eu vou explicar cada uma delas, né? Aqui está errado no 1, mas é pré-venda, tá? Depois eu arrumo para disponibilizar para vocês. Aqui é pré-venda no 1.
E dentro da pré-venda, o que eu tenho? A prospecção, que nada mais é do que eu captar meus clientes. A gente chama hoje, na terminologia usual do nosso momento, chama de lead. Lead é um possível cliente, uma oportunidade de negócios. Então, quando eu prospecto esse lead, eu vou, né, fazer algumas ações que vão fazer com que essas pessoas, no mínimo, se interessem por ouvir o que eu tenho a dizer. Um lead quente é aquela pessoa que está preparada para a venda, e um lead frio é alguém que eu ainda tenho que preparar e persuadi-lo a querer saber sobre o meu produto. Então, a prospecção tem a ver com a captação do que a gente chama hoje de leads, ou seja, clientes potenciais, né, oportunidades de negócio. Anota aí para você não esquecer. A gente tem a pré-abordagem, então quer dizer, eu já captei meus leads, eu já sei quem são, né, já fiz lá a junção dos leads, agora eu vou estudar esses leads. O que cada um deles tem como necessidade, né? Para ser um bom lead, ele tem que ter poder de compra, ele tem que ter interesse, ele tem que ter autoridade de compra. Eu sabendo isso e trazendo os leads certos, eu faço uma pré-abordagem precisa, porque aí na pré-abordagem eu vou estudar esse lead, eu vou verificar quais são as necessidades, eu vou elencar os desejos, eu vou verificar como, né, eles se comportam. Então é um estudo, né, que no caso você vai vender para pessoa física, você vai vender para um lead físico, mas você pode também ter possibilidade de negócios com outras empresas. Então vou vender meu serviço para uma empresa grande, então eu também tenho que entender quem é essa empresa. Então existe um estudo para entender a necessidade desse cliente ou dessa empresa que eu vou fazer um negócio, beleza? Abordagem. É aqui na abordagem, na pré-venda, no tópico 1, que eu vou verificar o quê? Como que a pessoa, né? Qual é a melhor forma de chegar até essa pessoa? Tem pessoas que hoje só recebem informações a partir do WhatsApp. Será que eu vou ligar? Eu vou fazer uma entrevista, vou direto na pessoa, vou usar, né, da minha etiqueta empresarial, da minha etiqueta profissional para me apresentar, vai ter uma apresentação presencial, como que vai ser a abordagem? Então, você vai montar toda a sua abordagem, vai criar qual forma você vai chegar até essa pessoa. Então, prospecção, captação de lead, pré-abordagem, estudo das necessidades para conhecimento dos seus leads ou dos seus clientes, né? E a abordagem são 3 fases, né, 3 etapas dentro da pré-venda, beleza? Vamos para a venda. Na venda, a gente tem a demonstração, o tratamento de objeções e o fechamento. Pessoal, o que é demonstração? Na hora da demonstração, eu utilizo uma técnica que a gente chama de AIDA. O que é a técnica AIDA? É onde eu chamo a atenção, né, do meu cliente, né, para que ele ouça sobre o meu produto ou o meu serviço. Com essa abordagem, onde eu chamo a atenção dele, eu tento despertar o interesse para que ele ouça mais, conheça um pouco mais dos benefícios, né, desse produto ou serviço. Ao eu elencar esses benefícios, eu quero despertar o desejo de compra dele. E, claro, no final eu quero despertar a ação dele em comprar, assinar o meu contrato. Então, a gente fala que dentro da demonstração, a gente fala sobre a técnica AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Pessoal, isso é muito recorrente em prova. Tem vários filmes que abordam, onde você consegue ver certinho que o cara faz exatamente isso. Ele chama atenção, ele faz uma abordagem, né? Ele demonstra de uma forma efetiva o produto ou serviço dele, gera a atenção do cliente, ele começa a elencar os benefícios, gera o interesse, com esses benefícios, ele desperta o desejo e depois ele consegue fazer o que ele precisa, que é fazer com que assine o contrato ou efetive a compra. E olha que interessante, tem pessoas que têm muitas objeções. Ah, mas eu até queria esse produto, os benefícios são o que eu procuro, mas eu estou achando caro. Isso aí a gente chama de tratamento de objeções, ou seja, quando você vai cuidar para dissolver qualquer dúvida que o cliente tenha em relação ao seu produto. Então, se a objeção é preço, eu não compro por preço, eu vou desenvolver um argumento para quebrar essa objeção.
Se a objeção é o local, o ambiente, eu não gostei, é longe da minha casa, eu não consigo ir, não tenho, né, condição de ir, você vai criar um argumento para quebrar essa objeção. Então, o tratamento das objeções é muito interessante, porque depois que desperta o desejo, começa aquele, né, porque a gente tem um anjinho e um diabinho. Ah, mas será que precisa? Você não tem dinheiro, que não sei o quê. Então, você vai quebrar essas objeções. E no final, você vai fazer o quê? O fechamento. A maioria das empresas para aí. Só que a gente está falando do Banco do Brasil, a gente está falando de empresas que fazem o que Kotler disse que tem que ser feito para você ter realmente sucesso na empresa ou sucesso no negócio que você efetivamente, né, faz. Pessoal, tem que fazer pós-venda. Esses dias uma aluna falou, Vivi, o pós-venda, no meu caso, me gera muito problema. Você só tem problema no pós-venda quando você não tem uma ação corretiva dos problemas elencados no pós-venda. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um pós-venda, pesquisa de satisfação, ouvir o seu cliente, mas principalmente ter ações corretivas que não gerem reclamações posteriores. Então, o acompanhamento, o pós-venda é de suma importância para o sucesso de qualquer venda, tá, pessoal? A satisfação do seu cliente vai aumentar muito se você estiver disposto a ouvir e corrigir os possíveis problemas que eles tragam a você, tá? E olha como cai a questão aqui, né, no concurso. Cês Gran Rio, em um treinamento interno para a equipe de atendimento de uma agência bancária, um consultor afirmou que uma etapa importante na realização de uma venda é a pré-abordagem. Aí ele chama de pré-abordagem. A utilização da técnica AIDA, que é despertar a atenção, manter o interesse, aumentar o desejo e motivar para a ação de compra. B. Aprendizagem sobre a empresa ou grupo de consumidores que se constitui clientes potenciais. C. Prospecção dos clientes potenciais, definindo as indicações por nível de interesse e capacidade financeira. D. Reconhecimento dos sinais de compra emitidos pelos clientes potenciais, como gestos e comentários positivos. E E. Acompanhamento da satisfação dos clientes potenciais, observando se os mesmos repetem a compra. Pessoal, aqui, em geral, a gente vai para a resposta correta, fica feliz e vai embora. Vocês precisam entender que as bancas, elas trocam trechos do enunciado e consideram outras respostas como certas, né, em possíveis futuros concursos. Então, olha só. A questão está perguntando sobre uma etapa da pré-abordagem. Não é a A, porque a técnica AIDA é apresentada na venda no âmbito da demonstração. Então, quando eu estou demonstrando, eu aplico a técnica AIDA, beleza? Então, quando você tiver, vamos supor que no futuro concurso, para ser a alternativa A, teria que estar escrito, ao invés de uma venda, é a demonstração. Aí seria A. Aqui não é a A. Aqui a resposta correta é a B. Na pré-abordagem, lembra que eu falei? Eu vou entender, estudar o meu grupo de consumidor ou a empresa onde eu vou fazer um negócio. Muitos alunos respondem a C porque pensam o seguinte, pré-abordagem é quando eu vou prospectar clientes potenciais. Não, prospecção é a primeira etapa da pré-venda, né? Então, a pré-venda é dividida em prospecção, pré-abordagem e abordagem. Já a venda é venda, demonstração, tratamento de objeções e fechamento. E, por último, eu tenho a pós-venda. Então, não confundam, porque é isso que eles fazem. Eles querem levar você a responder rápido e responder errado. Reconhecimento de sinais de compra também é demonstração, né? E acompanhamento da satisfação é pós-venda. Então, tentem, viu a resposta correta, verificar por que as outras estão erradas. Não é a A, porque a A é demonstração e não pré-abordagem. Não é a C, porque a C é prospecção e não pré-abordagem. Não é a D, porque a D é demonstração e não pré-abordagem. E não é a E, porque a E é pós-venda e não pré-abordagem. Então, isso é um treino que vai fazer com que você amplie a sua condição de compreensão de possíveis questões futuras. Beleza? Vamos aqui mais uma. De acordo com Kotler, constitui exemplo de etapa de venda denominada pré-abordagem a análise de quais
são as necessidades do cliente, a satisfação do cliente, a negociação com o cliente, a identificação de potenciais clientes e a apresentação do produto ao cliente. Vamos ver a resposta? A resposta é A. Pré-abordagem, quem acertou a anterior tem que acertar essa. Então, na pré-abordagem, eu vou analisar quais são as necessidades dos meus clientes, eu vou estudar os meus clientes, os meus leads. A saudação do cliente, né, é quando eu vou demonstrar que eu vou começar a minha abordagem, né, começar o meu atendimento, eu vou despertar a atenção do cliente na demonstração. A negociação com o cliente é na demonstração, a identificação de potenciais clientes é na captação e a apresentação do produto ao cliente também é demonstração. Então, você não pode errar nessa. São várias coisas que vão fazer com que você se dê bem nessa prova. Então, pessoal, fazer questões, se colocar nessa situação e, principalmente, tentar entender que tipo de pergunta e que tipo de pegadinha tem na questão que a banca quer induzir você a erro é de suma importância para o seu sucesso no concurso do Banco do Brasil. Bom, essas são minhas dicas. Eu sou a Viviane Rocha, espero que você tenha gostado, espero que tenha valido muito a pena e, principalmente, estude. Não esqueça de planejar a sua rotina, mapear a rotina, ver quantas horas, quanto tempo por dia você tem de estudo, contar quantos dias você tem daqui até a prova e planejar as ações, planejar alguns simulados para verificar o seu desempenho. Como eu disse, conhecimentos bancários tem que atingir pelo menos 50% dos 32,5 pontos. Nos conhecimentos específicos, tem que atingir no mínimo 50% dos 67,5 pontos. No conjunto das duas, que valem 100 pontos, tem que atingir no mínimo 50%. Não pode zerar em nenhum componente da prova, tá? E, claro, treinar para a redação, porque a redação vale 100 pontos e nota inferior a 70 elimina você, já que a prova tem somente caráter eliminatório. Beleza? Então, aqui, nós da Central de Concursos desejamos uma excelente prova, um excelente estudo e que você conquiste a sua tão sonhada vaga no Banco do Brasil. Tá bom, galera? Um beijo para todo mundo e se precisar, tamo junto.